Oi, eu sou a Lani, eu sou psi, neuropsi, esse aqui é o meu consultório. Atualmente eu falo sobre neurodivergência porque é o meu hiperfoco do momento. E já fazia um tempo que eu queria voltar a me comunicar de alguma forma nessas internets da vida. Resolvi reativar o meu canal do YouTube e criar um jeito de conversar de uma forma mais leve, de uma forma mais espontânea, porque eu nunca consegui funcionar com roteiro. Roteiro é um grande desafio para minha mente, porque, vocês vão entender nesse vídeo. Hoje eu quero falar sobre dupla excepcionalidade, sobre como eu fui identificada como superdotada quando eu era criança e o meu diagnóstico tardio de TDAH que veio há 2 anos atrás. Eu sempre fui uma criança muito precoce. Eu tenho lembranças minhas de muito pequenininha, tipo de antes de 1 ano, e eu lembro principalmente de uma cena que me chama muita atenção, que são pessoas adultas me fazendo perguntas, coisas cotidianas, como é o teu nome, onde tu mora, qual é o dia do teu aniversário, como é que é o nome da tua mãe. E eu responder todas essas perguntas com muita naturalidade e as pessoas ficarem tipo, uau, como assim? Essa criança é um gênio. E essa questão da comunicação e do aprendizado verbal foi muito precoce pra mim. Então eu lembro de, antes de eu fazer 1 ano, as pessoas me perguntarem que dia é o teu aniversário. Eu falava 17 de maio. Quantos anos tu vai fazer? 1 aninho. E aí as pessoas seguiam me perguntando e eu seguia conversando, e quanto mais eu era estimulada nisso, mais eu me desenvolvia nisso. Esse foi o primeiro sinal da superdotação, mas até então ele não era visto como tal, era só uma criança precoce. Depois eu lembro de episódios de muita hipersensibilidade sensorial. Eu ficava super incomodada com determinados cheiros, com determinadas texturas de alimentos. Eu tive seletividade alimentar por muito tempo. Textura de roupa também me incomodava muito. E eu lembro que eu chorava por causa das meias, porque a costura das meias incomodavam muito e eu sofria. Ai, essas meias têm um bico de pato aqui, eu não consigo botar elas dentro do tênis. Eu reclamava do bico de pato que a costura da meia formava. E eu lembro de os adultos tentando ter um pouco de paciência comigo, mas com o passar do tempo se irritando e não conseguindo mais aguentar e brigando comigo. Entre tantas outras aventuras, mas esses 3 sinais eles foram muito presentes. Eu comecei a ler e escrever com 3 anos e eu aprendi sozinha. Eu ia perguntando, que letra é essa? Como é que faz? Essa e essa dá o quê? E eu lembro que eu olhava as letras e eu tentava entender o que estava escrito ali pelo contexto. Se tinha alguma letra que eu não conhecia, eu perguntava. E a minha mãe tem bilhetinhos que eu escrevia pra ela com data de quando eu tinha 3 anos. Então isso foi uma coisa muito, muito espontânea também. Eu não fui ensinada na escola, eu já entrei alfabetizada e eu aprendi por conta, pela minha curiosidade, porque eu queria entender aquilo. Eu sempre fui fascinada por livros. Eu lembro de um livro que eu ganhei de Natal, que era sobre o nascimento de Jesus. A minha mãe leu ele pra mim uma vez, eu tinha menos de 3 ou 3 nessa época, e eu reli todo ele, olhando as imagens e falando todas as frases do livro, Isso acontece muito com crianças superdotadas. E quando eu comecei a me envolver com os livros dessa maneira, eu comecei a querer entender e aprender e conhecer todas as letras e perguntar tudo que eu queria perguntar. Outra coisa bem interessante é que eu aprendi a contar muito cedo também. E tem uma cena que eu acho hilária, que é o seguinte: me perguntaram assim, até qual número tu sabe contar? E eu falei, até todos os números que existem. E os números são infinitos, eu já sabia contar todos, E aí a pessoa me disse assim, então tu sabe contar até 9. Porque tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois só repete. E aí eu me dei conta, realmente, é bem isso. E foi uma cena que me marcou muito porque eu tava começando a entender os números infinitos, o conceito de infinito, essa parte muito abstrata. E eu lembro que eu tinha menos de 5 anos, porque isso aconteceu na casa que eu morei até os 5 anos. E logo depois eu tive um período onde eu morei com os meus avós. E os meus avós me contavam muitas histórias. Todas as noites o meu avô deitava comigo e me contava várias histórias de aventuras, de coisas fantásticas. E eu contava pra ele as histórias das princesas.
Aí depois a gente trocava, ele me contava a história das princesas e eu contava as histórias de aventuras pra eles. Então toda noite a gente tinha o nosso ritual. Aí às vezes ao invés de história eram versos. Ele tinha o costume de vários versos e aí ele me ensinou muitos e aí eu ensinava alguns pra ele e a gente tinha esse nosso momento. E a minha avó, ela costumava ler a Bíblia, então eu lembro de dormir ouvindo a leitura da Bíblia e aí tem alguns capítulos que eu tenho decorados desde que eu era muito pequena porque ela lia pra mim todas as noites. Então eu cresci sendo muito estimulada nessa questão da comunicação, de inventar histórias, em toda essa parte que hoje, né, na avaliação neuropsicológica a gente vai denominar ali como a compreensão verbal. E eu também inventava muitas histórias, eu tinha muita facilidade. E as pessoas falavam, Anny, tu vai ser escritora. Tem um primo da minha mãe que sempre dizia, essa guria quando crescer vai ser escritora, porque ela inventa cada história. E eu tinha muitos sonhos, e os meus sonhos eles eram totalmente vívidos, lúcidos praticamente, e com enredos cinematográficos com riqueza de detalhes. Isso acontece até hoje, mas quando eu era criança eu ficava tão impactada com as coisas que eu sonhava que eu queria contar pra todo mundo. E eu começava a contar o que eu tinha sonhado e as pessoas não conseguiam acreditar que eu realmente tivesse sonhado aquilo, de tão cheio de detalhes e com um enredo tão profundo que tinha ali. E aí quando eu entrei pra escola, eu entrei com 5 anos e eu já entrei alfabetizada, já sabendo tudo isso, e eu chorava muito, eu tinha muita ansiedade, eu tinha muito medo, eu ficava extremamente perdida naquele mundo. E tudo aquilo que estava sendo ensinado eu já conhecia muito bem, então a sala de aula não me chamava atenção. Então eu comecei a ir pra sala da psicóloga. E eu lembro que eu ia junto com um coleguinha, que com certeza também era neurodivergente, naquela época ele era só um menino problemático, né? Ele tinha muitos episódios de desregulação emocional, ele era muito agressivo. E hoje, pelo que eu lembro, provavelmente ele tivesse um TDAH aí também, um TOD talvez. Essa é outra curiosidade interessante, eu lembro muito bem da maioria dos meus coleguinhas de todo o ensino fundamental. E às vezes eu vejo algumas pessoas na rua e eu lembro, essa pessoa estudou comigo em tal ano, o nome é tal, a pessoa nem sabe da minha existência, né? Mas enfim, eu lembro. E quando eu comecei a ir pra sala da psicóloga, eu lembro que ela aplicou em mim o VISC, que é o teste de inteligência que hoje é o mais aceito, né, pra medir QI. E eu lembro de fazer ele. Hoje eu aplico ele nos meus pacientes, mas eu nunca esqueci das figuras e dos testes e das coisas que ela me perguntava. E depois dela ter feito essa aplicação, ela fez a identificação, né, de que eu era superdotada. E bom, né, o meu jeitinho diferente de ser já estava ali muito presente. Isso não foi encarado como um diagnóstico clínico, no máximo como um diagnóstico pedagógico. E como uma coisa muito positiva, né? Nunca foi percebido, nunca foi olhado para todos os desafios que a superdotação traz. Então eu cresci sendo aquela criança que é muito inteligente, que não dá trabalho, que aprende tudo muito fácil, que se comunica muito bem, mas em compensação eu tinha todas as outras dificuldades na parte sensorial, na parte de regulação emocional, na parte de funções executivas, porque o TDAH já estava junto aí, claro, ele foi mascarado pela inteligência superior, isso acontece muito, é muito difícil de identificar quando não se tem uma experiência ali, um olhar clínico bem apurado para isso. Tanto que eu só fui ser diagnosticada com TDAH agora, recentemente, que aconteceu quando eu descobri uma psiquiatra que ela falava sobre superdotação. E eu me identifiquei, eu quis fazer uma consulta com ela, enfim, para entender um pouco melhor, para até avaliar alguma questão de medicação, mas a superdotação ela não é um transtorno, então ela não é medicável, a gente simplesmente tem que aprender a lidar, por isso que o processo terapêutico é tão importante. E na consulta com essa psiquiatra, né, eu contando pra ela algumas coisas do meu funcionamento cotidiano, porque a minha cabeça desliga muito fácil daquilo que eu tô fazendo. Por exemplo, eu não consigo fazer comida sem queimar alguma coisa. Ou eu faço uma única panela de cada vez, e mesmo assim eu ainda consigo queimar. Eu já fiz um experimento, teve um dia que eu resolvi fazer arroz, e eu pensei, hoje eu não vou queimar esse arroz, hoje eu vou ficar aqui do ladinho dessa panela e eu vou desligar na hora certa.
E eu fiquei. E eu não fiquei mexendo no celular, eu fiquei encarando a panela. E ainda assim eu consegui queimar, porque eu desliguei em algum momento, a minha cabeça viajou, eu fui para outro universo pensando não sei no que, e a panela queimou. E isso é extremamente recorrente, é um prejuízo real, concreto, muito marcante. Entre várias outras questões do dia a dia relacionadas à distração, a esquecimentos, à falta de atenção. Tanto que no período escolar a única queixa que tinham de mim era essa, assim, falta de atenção. Ela sabe tudo, mas ela comete erros por falta de atenção. E também conversava muito. Nossa, assim, depois que eu aprendi que eu poderia sim conversar na escola e o máximo que aconteceria seria os professores me mandarem ficar quieta, eu comecei a falar muito e aí eu não parei mais de falar. Por isso que eu tô aqui nesse momento, inclusive. E outro episódio muito interessante nesse processo aí foi que quando a psiquiatra me deu o diagnóstico de TDAH, né, e aí eu entendi a dupla excepcionalidade, muita coisa começou a fazer sentido, porque eu sempre tive um potencial muito alto para fazer muitas coisas e o que sempre me paralisou foi a disfunção executiva, que é típica do TDAH, porque falta dopamina para suportar o processo de fazer coisas que são entediantes, coisas que são chatas de fazer, que não tem aquele estímulo para dar continuidade. Enquanto um cérebro neurotípico que tem a dopamina equilibrada ali, ele consegue dar o start naquilo que não é estimulante com muito mais facilidade. E às vezes parece que essa questão da neurodivergência ela é muito cômoda. Ah, vocês só fazem o que gostam, que legal. Divertido, adorei. Só que na verdade isso traz um prejuízo muito importante, porque a vida não é só sobre o que a gente gosta, a gente tem necessidade de rotina, de constância, de uma organização mínima, e quando tu não funciona naquilo que tu precisa fazer, é muito frustrante e é muito disfuncional. E acho que dá pra fazer alguns outros vídeos falando sobre esses assuntos, porque é bem interessante entender melhor como é que isso funciona. Mas quando eu consegui entender finalmente, a partir desse diagnóstico de dupla excepcionalidade, todo esse funcionamento, que para algumas coisas eu tinha uma facilidade extrema e para outras coisas dificuldades extremas, eu cresci ouvindo essa frase: Anne, tu é tão inteligente para algumas coisas e tão burra para outras. E quando eu comecei a mergulhar nesse mundo e entender melhor a questão do desenvolvimento assíncrono, por exemplo, que é algo muito marcante no meu desenvolvimento, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa compreensão verbal, essa comunicação muito acima da média, essa capacidade acadêmica muito acima da média, eu também tinha dificuldades terríveis na questão de motricidade, por exemplo. Tanto que até hoje eu nunca aprendi a andar de bicicleta. E é bem difícil, assim, a questão da coordenação motora, a questão da destreza física, a energia para fazer algumas coisas. E é bem desconfortável, mas eu tô trabalhando nisso, já evolui bastante nos meus treinos, inclusive. A dupla excepcionalidade, ela é esses dois funcionamentos opostos funcionando ao mesmo tempo. Então, não é como se simplesmente um anulasse o outro e aí tu fica normal. É dois funcionamentos que são distintos coexistindo, é como se fossem dois cérebros na mesma cabeça, um te puxando para um lado e o outro te puxando para o outro. E isso acaba por acarretar em muitas falhas de procedimento, em muitas travas, em muitas dificuldades de entrar em ação e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu acredito que essa é a pior dor de uma pessoa com dupla excepcionalidade. É a consciência do próprio potencial, a expectativa externa das pessoas que convivem e que sabem do potencial e que muitas vezes, para ajudar, começam a falar: ah, tu é super capaz, tu consegue fazer isso, eu acredito em ti, olha tudo que tu faz, quando tu te motiva, quando tu engaja com alguma coisa, tu tem um destaque nisso, vai lá e faz, tu vai conseguir. E ao mesmo tempo um cérebro que é procrastinador, que é perfeccionista e que te trava horrores por causa do perfeccionismo, porque se não vai ficar muito bom, tu já não quer fazer aquilo, porque tu tá acostumado a tudo que tu faz ficar muito bom e ser muito elogiado. Então lidar com a frustração de ficar na linha da mediocridade
é muito angustiante. E essa é uma das coisas que eu mais tenho me desafiado. Inclusive, gravar esse vídeo é um desses desafios. É para que eu consiga romper essa barreira de tudo que eu for fazer tem que ser perfeito, tem que ser muito bem feito, senão não vai. Então esse vídeo ele tá sendo gravado praticamente sem pausa, sem corte, sem edições. Eu não vou nem assistir, eu vou jogar pro meu marido editar e falar, faça o que você bem entender com ele. E se vocês estão assistindo esse vídeo agora, significa que eu consegui vencer essa primeira barreira, que é a paralisação pelo perfeccionismo. E daqui pra frente eu vou começar a gravar para falar mais sobre neurodivergência e explicar alguns funcionamentos e principalmente compartilhar estratégias para que as pessoas que têm uma mente intensa e que têm um alto potencial consigam destravar e colocar os seus talentos no mundo. Eu tô num processo onde eu tô sendo muito movida pela ideia de desenterrar talentos. Então eu tenho vivido muito no consultório o desenterrar talentos dos meus pacientes e colocar eles em ação para fazer as coisas que eles nasceram para fazer. E aí eu comecei a fazer isso comigo também, a partir desse primeiro passo. Se fez sentido para ti, se esse assunto te chama atenção de alguma forma, me acompanha, vem comigo, se inscreve no canal, faz toda aquela coisa que tu sabe. Tem o Instagram também, lá a gente pode ficar um pouquinho mais pertinho através dos stories, dos directs e de todas as outras formas de contato. Quero conhecer os neurodivergentes e os superdotados do mundo afora e trocar ideia e criar uma comunidade que nos traga senso de pertencimento. Então vem comigo, me acompanha e até o próximo vídeo.